É isso aí, meu amigo ouvinte. Agora chegou o nosso momento de trazer para você as informações do dia. E começando aqui pela previsão do tempo, os termômetros estão registrando 24 graus centígrados e está ensolarado. As máximas devem variar de 26 a 28 graus, enquanto as mínimas na casa dos 16 a 18 graus centígrados. Vamos ver aqui, probabilidade de chuva muito baixa, apenas ali por volta das 9 horas da noite, 46% de chance de chover, o que é muito baixo em termos de previsão do tempo. Amanhã, na quarta-feira, essa probabilidade sobe para 86%. Os termômetros registram uma queda, ficando aí entre 15 a 20 graus centígrados. Já na quinta-feira, a previsão indica 49% de probabilidade das precipitações ocorrerem. E os termômetros, a mínima sobe para 16 graus centígrados, enquanto a máxima cai para 18 graus centígrados. Na sexta-feira, a probabilidade de precipitações, segundo a previsão do tempo, é de 24%, com os termômetros registrando 16 graus de mínima e uma elevação na temperatura máxima, alcançando os 22 graus. Quero mandar um abraço para o Arthur, que está aí nos acompanhando. Alô, Arthur! Um abraço para o Sebastião também. No sábado, a previsão indica os mesmos 24% de probabilidade de chuva. Os termômetros registrarão possivelmente entre 16 e 24 graus centígrados, uma elevação de 2 graus na previsão da temperatura máxima. A gente segue aqui com as informações. A umidade do tempo hoje mais baixa, tá? 67%. A emissão, o índice de emissão dos raios ultravioletas, eles estão classificados como moderado, no nível 3, nessa escala que pode chegar até 11. Mesmo assim, é sempre indicado pela medicina a necessidade do uso de protetor solar para preservar a sua pele, preservar a saúde da sua pele também. Quero mandar um grande abraço aqui para a Marluce, que também está aqui conosco, está desejando um bom dia para nós. Obrigado, Marluce, bom dia. Também o perfil aqui, Vida Simples, também está acompanhando. Lembrando a você, meu amigo ouvinte, que nós também estamos ao vivo pelo nosso Instagram. É só você entrar ali no nosso perfil Wellington Pires BM e aí você consegue acompanhar a nossa programação. Só solta a vinheta, Davi. Amém, Marluz. O seu dia no ritmo certo. Conteúdo da manhã. Convidados com histórias e opinião. No conteúdo da manhã, lembrando a você que o nosso quadro Conteúdo da Manhã é o quadro de entrevistas aqui do Show da Manhã com Wellington Pires. E eu quero informar a você que na próxima quinta-feira nós vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Mix o Mauro Campos. Ele que é pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo aqui do estado do Rio de Janeiro. E ele estará aqui conosco, trazendo um pouco das suas perspectivas, trazendo a sua opinião e também as propostas que ele considera importantes para o Brasil. O Mauro Campos
é o representante aqui do Sul Fluminense, é o único nome do Sul Fluminense nessa disputa para o Senado Federal, neste ano em que nós iremos eleger 2 senadores, e o Mauro Campos disputa uma dessas 2 cadeiras do Senado. Então você é o nosso convidado especial para participar do conteúdo da manhã, que vai acontecer na quinta-feira, com a presença ilustre do Mauro Campos. Notícias e comentários em instantes. E a gente vai seguindo agora para a Hora do Brasil. É o momento de trazer informação para você, meu amigo ouvinte. É isso aí. Olha, inicialmente eu vou contar para vocês aqui uma história. Essa história, ela foi matéria do jornal O Globo. Não sei se você já assistiu a um filme do Tom Hanks, um filme que se chama O Terminal. Esse filme, o Tom Hanks conta a história de um cidadão de um país fictício, e esse cidadão, a história do filme é essa daí, tá? Ele sai do seu país com destino aos Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, ocorre uma situação de revolta no país dele, um país fictício, que foi só para contar a história mesmo ali. Ocorre uma revolta, e essa revolta provoca um golpe de Estado no país. Com isso o governo cai, e no meio dessa turbulência toda interna, os outros países do mundo, incluindo os Estados Unidos, para onde esse cidadão havia viajado, o que aconteceu diante dessa situação? Os Estados Unidos suspendeu as relações diplomáticas com aquele país, né, nessa história do filme. E aí, esse cidadão, ele se torna oficialmente um apátrida, né? É uma pessoa que não tem uma pátria oficial. Apátrida porque, em razão desse golpe de Estado, o governo interino que assume o país, ele cancelou todos os vistos, todos os documentos emitidos, incluindo os passaportes. E aí ele deixou de reconhecer os passaportes que então eram emitidos pelo governo que foi derrubado. E aí, esse cidadão, ele passa a viver no terminal do aeroporto, um aeroporto nos Estados Unidos, e a história do filme toda ocorre em torno dessa situação, desse cidadão que começa a viver no aeroporto, tendo em vista essa ocorrência lá no país dele. Mas isso é uma história fictícia. Agora, às vezes, a vida repete a realidade. E lá no terminal de Belém, no Pará, uma mulher de Serra Leoa, ela teve a sua viagem adiada, recusou o hotel e segue vivendo no aeroporto desde dezembro. Essa mulher chama-se Fatimata Sessai, e ela lembra a história que inspirou esse filme do Tom Hanks, só que dessa vez o cenário não é num terminal nos Estados Unidos, mas sim na capital paraense, aqui no Brasil. E aí a matéria diz o seguinte, que quando o diretor Steven Spielberg levou aos cinemas, em 2004,
A história de um homem preso em um aeroporto por causa de problemas com sua documentação. Poucos imaginaram que uma trama semelhante pudesse se repetir décadas depois e em um terminal brasileiro. Mas é justamente isso que acontece com Fatimata Sessai, cidadã de Serra Leoa, que vive há cerca de 6 meses no Aeroporto Internacional de Belém e viu, nesta segunda-feira, dia 22, o tão aguardado embarque para o Panamá ser adiado mais uma vez. Assim como Victor Navorsky, que é o personagem cujo Tom Hanks interpretou no filme O Terminal, Fatimata está presa a uma sucessão de entraves burocráticos e documentais. A diferença é que enquanto o filme se passa no aeroporto JFK, em Nova York, a história da imigrante tem como cenário a capital paraense. E ao contrário da ficção, o caso é real. O Ministério Público do Estado do Pará relatou ao Globo que a passagem da imigrante de 56 anos foi remarcada para 15 de agosto. O mesmo embarque estava previsto para esta segunda-feira, dia 22 de junho, mas precisou ser adiado porque ainda faltam documentos exigidos para a entrada no Panamá, que é a Carteira Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, visto, comprovante de renda e comprovante de hospedagem. Esses são os documentos que estão faltando para Fatimata apresentar para poder seguir a sua viagem. Segundo o Ministério Público do Pará, o órgão acompanha o caso desde que tomou conhecimento da situação e atua junto a outras instituições para garantir os direitos da estrangeira. O Ministério Público informou ainda que Fatimata continua vivendo no aeroporto. Isso por decisão própria. Equipes de abordagem social tentaram convencê-la a aceitar acolhimento institucional e até mesmo uma hospedagem em hotel. Chegou a ser oferecida, mas ela preferiu permanecer no terminal aeroportuário. A passagem que não aconteceu. A remarcação da passagem ocorreu poucos dias após Fatimata receber a notícia de que finalmente deixaria o aeroporto. Na semana passada, uma passagem havia sido providenciada para que ela embarcasse rumo ao Panamá, onde pretende reencontrar o filho de 15 anos. Ao saber que viajaria, ela se emocionou. Ninguém me ajudou aqui. Só você que comprou minha passagem. Muito obrigada. Se Deus quiser, vou encontrar meu filho e recomeçar a vida. Disse Fatimata ao promotor de justiça Nadilson Portilho. Mas, antes da data prevista para o embarque, o Ministério Público Federal alertou a Justiça Federal para a existência de pendências documentais que poderiam impedir sua entrada no Panamá e também na Colômbia, país onde faria conexão. Na sexta-feira, a Justiça Federal do Pará determinou que o governo do estado e o Ministério das Relações Exteriores prestassem assistência consular a cidadão de Serra Leoa em até 48 horas. A decisão da juíza Maria Carolina Valente do Carmo prevê a articulação com representação diplomática de Serra Leoa, sediada em Washington, para regularizar a documentação e viabilizar a obtenção dos vistos necessários. Segundo o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Pará, Sadi Flores Machado, o problema nunca esteve relacionado à permanência de Fatimata no Brasil, mas às exigências para a entrada em outros países. Abre aspas, ela não tem pendência nenhuma para sair do Brasil. A saída dela não é o problema.
A questão é a entrada nesses países. Seria temerário enviá-la sem os vistos, porque ela corre o risco de ser deportada ou até presa, fecha aspas, afirmou ao Globo. O procurador afirma que há informações de que a imigrante já teria sido deportada anteriormente da Colômbia ao tentar ingressar sem a documentação exigida. Para ele, o adiamento foi necessário para evitar que ela enfrentasse uma nova situação de vulnerabilidade. Abre aspas. O que pedimos e o que a Justiça determinou foi a regularização documental da viagem. A preocupação é evitar que ela seja deportada ou tenha problemas ao entrar em outro país, disse o procurador. De São Paulo ao saguão do aeroporto, a trajetória de Fatimata até Belém foi marcada por sucessivos obstáculos. Ela conta que deixou São Paulo, onde viveu por 18 anos, no fim do ano passado, para procurar o filho no Panamá. Durante o percurso, afirma ter sido assaltada no Peru e recebido ajuda de voluntários para seguir até o Suriname. De lá, embarcou para a capital paraense. Abre aspas. Fui roubada e as pessoas me ajudaram. Cheguei ao Suriname e compraram uma passagem para Belém, dizendo que seria mais fácil conseguir a passagem para o Panamá daqui, relatou. Já em Belém, segundo ela, um novo roubo mudou seus planos. Fatimata afirma que perdeu o passaporte e uma passagem que havia conseguido para seguir viagem. Sem dinheiro e sem documentos, passou a viver no aeroporto. A rotina se repete diariamente há cerca de 6 meses. Durante o dia, ela frequenta o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP, onde se alimenta e toma banho. À noite, retorna ao terminal. Abre aspas, eu durmo aqui no chão mesmo. Durante o dia, eu vou para o Centro POP para comer e tomar banho, contou Fatimata. Apesar das ofertas de acolhimento, diz sentir-se mais segura no aeroporto. Abre aspas, não quis ir para nenhum lugar, porque quando saio, tem gente e carros em cima de mim. Aqui me sinto segura, fecha aspas. O caso que lembra o homem que inspirou Tom Hanks. A comparação com o filme O Terminal é inevitável. O filme foi inspirado na história real de Mehran Karimi Nasseri, refugiado iraniano que viveu 18 anos no aeroporto Charles de Gaulle em Paris, após perder documentos e ficar preso em um impasse migratório que o impedia de seguir viagem ou retornar ao país de origem. Meu Deus do céu, 18 anos no aeroporto. Jesus. Assim como Fatimata, Nasseri transformou o aeroporto em casa. Dormia no terminal, recebia ajuda de funcionários e passageiros e passou anos aguardando uma solução para a sua situação documental. Sua história inspirou o personagem vivido por Tom Hanks e se tornou um dos casos mais conhecidos envolvendo imigração e burocracia internacional. O filme, quer dizer, a vida do refugiado da série, ela inspirou esse filme do Tom Hanks, tá? Mas que foi de fato uma inspiração apenas. Falhas no atendimento. Para Sadi, o caso também expõe falhas na estrutura de atendimento a imigrantes que deveria estar funcionando em Belém desde uma decisão judicial proferida antes da COP30. Segundo ele, a União, o Estado do Pará e o município de Belém foram obrigados a estruturar um plano integrado de acolhimento humanizado para migrantes, incluindo um posto avançado de atendimento no aeroporto. Abre aspas, foi instalada uma estrutura de atendimento, mas uma situação como a de Fatimata demonstra que esse plano não está operando da forma como deveria. É inadmissível
que um imigrante permaneça durante tantos meses nessa condição sem uma solução efetiva, afirmou. Enquanto aguarda a emissão dos documentos pendentes, Fatimata seguirá vivendo no Aeroporto Internacional de Belém. Como o personagem que marcou o cinema há 2 décadas, ela continua esperando a autorização necessária para seguir viagem. A diferença é que desta vez a história não está sendo contada nas telas, mas no saguão de um aeroporto brasileiro. E logo após o apoio cultural aqui na Rádio Mix, a gente vai comentar esse assunto com você, meu amigo ouvinte. Peço, portanto, que você permaneça aí acompanhando a nossa programação, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, é bem rápido. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa, Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCISA 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Chegou o Liquida Shopping Feiras com ofertas imperdíveis. Pisatec Extra 53 por 53 a partir de R$ 18,90 o metro quadrado. E olha essa, régua madeirada 20 por 20, Monte Verde por apenas R$ 28,90 o metro quadrado. Isso mesmo, só R$ 28,90 o metro quadrado. E tem mais, telha PVC 2,42 por 88 na cor cerâmica a partir de R$ 99,90. É economia de verdade para sua obra. Corre pro Shopping Feiras e aproveite. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. Rádio Mix. Bom dia, Nath. Tudo bom? Claro, mando sim. Tá bom, Nath. Vou mandar assim, viu? Bom, e a gente vai retornando aí a nossa programação, tá? Eu acabei de falar sobre a questão da Fatimata Sessai, uma cidadã de Serra Leoa, que desde dezembro está vivendo no Aeroporto Internacional do Pará, Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. Essa história dela lembra muito a ocorrência com Nessari, que... Nessari não, Nasseri, o nome do iraniano, Nasseri. Na série, que também passou por uma situação parecida, ele era um refugiado do Irã e ficou 18 anos no Aeroporto Internacional de Paris, Charles de Gaulle. Ele ficou 18 anos vivendo lá e serviu de inspiração para o filme O Terminal, que foi interpretado pelo grande Tom Hanks. E depois da ocorrência com Nasseri, depois do filme de 2004, a gente vê a história se repetir, só que dessa vez aqui no Brasil, né? Essa história tem vários enredos, né, podemos assim dizer. Primeiro, o de uma mãe
que está decidida a reencontrar o filho e que se sujeita a todo e qualquer desafio para poder cumprir esse propósito, né? Ela viveu em São Paulo, ela saiu de São Paulo e iniciou toda essa jornada, foi para o Peru, foi roubada lá no Peru, do Peru mandaram ela para o Suriname, do Suriname trouxeram ela de volta aqui para o Brasil, e do Brasil ela tenta sair para o Panamá, onde ela diz que o filho dela se encontra, e aí ela quer ir até lá para poder encontrar, né, reencontrar o seu filho de apenas 15 anos. Agora, primeira coisa, o que o filho dela está fazendo lá no Panamá? Serra Leoa é lá na África, né? E ele saiu da África, veio aqui para o Panamá, apenas 15 anos. Né? Eu não sei, aqui não fala, será que está vivendo com o pai? Será que o pai é do Panamá? Ou foi embora de Serra Leoa para o Panamá e o filho foi junto? A gente não sabe, né? O que o filho dela está fazendo no Panamá. Né? E aí ela está nessa jornada para tentar reencontrar o filho. Segundo, é toda a complexidade da burocracia de imigração, que também eu não vou dizer que não seja necessário, né? Como, por exemplo, ali tem a questão da comprovação da vacina de febre amarela. E esses países aí, para cima aí do nosso continente, né? Ali na América Central, eles têm uma incidência muito grande de ocorrência de febre amarela. E aí, sair do Brasil, e nós tivemos um problema, né? Não sei se vocês se lembram, mas em 2017 a gente teve um surto de febre amarela aí no Brasil, várias ocorrências, muitas mortes, né? Então, eu conheço pessoas que moravam ali em Barra Mansa e morreram em decorrência da febre amarela, né? Então, existe também a questão desse cuidado, né? Prezar pela vida, pela saúde da pessoa. Você imagina, a pessoa sai daqui, sai bem, vai lá para o Panamá e aí morre lá em função de febre amarela, né? Então, é uma questão também de preservar a incolumidade pública, né? E, por outro lado, você tem o fato de que os países, cada qual se organiza ao seu modo ali, com documentação e tal, para não criar de fato outros problemas, né? Porque uma das coisas que estão sendo exigidas ali é comprovação de renda. Isso porque os países, e o Brasil também faz isso, né? Isso aí é uma política migratória, é uma política de ingresso em qualquer país que é muito comum. E o que é exigido aí? Essa questão dessa renda é porque geralmente os países exigem que a pessoa tenha uma determinada quantia em dinheiro em que ela vai conseguir viver, né? Passar aqueles dias que ela vai ficar no país, vai conseguir ficar ali de forma tranquila, sem virar um outro problema social, né? Então, existe essa exigência de um recurso mínimo, a depender do quanto tempo você vai ficar, né, no país. Então, aqui no Brasil também, para alguns casos, tem essa exigência, né? O Brasil exige um valor mínimo para o imigrante entrar, exige
além disso, na verdade, o Brasil não exige um valor mínimo, exige que você comprove meios de subsistência. Então não pede um valor específico, ele vai pedir que você comprove a subsistência, né? Só que assim, a comprovação dessa subsistência, quem está vindo de fora vai comprovar como? Vai comprovar com recursos que ela possui, então vai comprovar com dinheiro, né? Tem países que estabelecem o valor mínimo. Se eu não me engano, alguns países da Europa pedem lá que você tenha, a depender do tempo, você tem que ter pelo menos 800 euros, alguma coisa assim. Mas isso é muito variável, tá? Como no caso aqui do Brasil, que pede a comprovação de subsistência. Então, se você vem para cá, né? Eu imagino um estrangeiro, vem aqui para o Brasil a turismo. Eu vou ficar um mês. Né? Quando ele chegar lá no setor de imigração, a Polícia Federal vai perguntar com ele: você vai ficar um mês aqui? Vou. Vai ficar onde? Vou ficar no hotel. Cadê a reserva? Tem que ter a reserva ali, e a reserva tem que estar de acordo, né? Se vai ficar um mês, tem que ter reserva para um mês. Você vai ficar aqui, como é que você vai se manter esses 30 dias aqui no Brasil? Eu tenho meios para isso. Quais são esses meios? Tem que comprovar, né? Eu tenho aqui dinheiro. Eu tenho o equivalente aí a 2 salários mínimos brasileiros. A polícia vai avaliar, né? Mas você vai pagar o hotel com esse dinheiro também? O hotel já está pago? Como é que é? Então vai ser verificado isso. E por que, gente, que faz essa verificação? Para evitar imigração ilegal, evitar até mesmo a ocorrência de tráfico de pessoas, que é algo que ocorre, é um dos crimes mais rentáveis para a organização criminosa. Você sabia disso? O tráfico de drogas, o tráfico humano, ele também é o tráfico de drogas em primeiro lugar, mas o tráfico humano, ele também é um dos meios mais utilizados por organizações criminosas, tá? Para fazer renda ilícita. Então, todas essas coisas, elas visam justamente o cuidado, visa preservar aquela pessoa que está ingressando no território internacional, né? Agora, é claro que essa situação da Fatimata envolve muitas outras questões, inclusive o fato de que a ela foi ofertado outro tipo de assistência, como reserva em hotel, e ela não quis. O caso do iraniano, que inspirou o filme, ele não podia sair do aeroporto. O caso da Fatimata não se trata disso. Ela pode sair do aeroporto internacional de Belém, mas ela prefere permanecer ali. Ela sai para ir até o centro pop, se alimentar, tomar banho, e depois ela retorna, porque ela se sente segura. Ela falou que ela se sente segura no aeroporto, que lá fora, na rua ainda, que num hotel, ela não tem a mesma segurança. Então, as autoridades brasileiras e os serviços de assistência social precisam acompanhar, né, com muita cautela tudo isso. Essa senhora está há 6 meses dormindo no aeroporto, né, vivendo ali, e com o objetivo dela. Ela quer ir para o Panamá, ela quer encontrar o filho dela no Panamá. Olha, a história da Fatimata pode render um outro filme, tá? Pode render sim um outro filme, porque tem que apurar direitinho, né, toda a história, porque você vai ter ali uma história do que é o amor de uma mãe, né? O que essa mulher não está passando para poder tentar reencontrar o seu filho, né? E seria bom a gente saber também o que essa criança está fazendo
lá no Panamá, né? Solta a vinheta da Hora do Brasil. Acerte com a gente. 10h51. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. A gente segue aqui com a Hora do Brasil. A Polícia Federal fez uma operação contra fraudes no sistema financeiro e bloqueou cerca de 670 milhões em bens ligados ao Banco Digimais. Operação Miragem cumpre 9 mandatos de busca e apreensão em São Paulo. Investigação aponta manipulação de balanço, ocultação da situação financeira de instituições de operações supostamente ilegais. A APF realizou na manhã desta terça-feira a Operação Miragem para desarticular um esquema fraudulento voltado à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. E o alvo foi o banco do Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, que é o Banco Digimais. Mais de 50 policiais federais cumprem 9 mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo, contra 10 empresas e 8 pessoas físicas, incluindo o bispo Edir Macedo, fundador da IURD. Macedo é um dos investigados na operação por ser proprietário do banco, mas como reside no exterior, não foi solicitado mandado de busca e apreensão contra ele neste momento. Segundo as investigações, o esquema envolvia a manipulação de balanços do banco, a supervalorização de ativos e a geração artificial de receitas para ocultar a verdadeira situação da instituição. O G1 pediu posicionamento ao Digimais e aguarda a resposta. A decisão judicial também autorizou o afastamento dos sigilos bancários e fiscal dos investigados, incluindo o bispo Edir Macedo, além do sequestro e bloqueio de bens e valores até 670 milhões 348 mil R$ 945,70. Segundo a Polícia Federal, durante as investigações foram analisados relatórios produzidos pelo Banco Central que apontaram graves irregularidades na condução dos negócios pelos administradores da instituição. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas, prevista na Lei número 7.492 de 86, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. As apurações indicam que o esquema envolvia manipulação sistemática de balanços e resultados contábeis com o objetivo de ocultar a real situação econômico-financeira da instituição e aparentar solvência perante os órgãos de controle. Ainda de acordo com a investigação, a prática teria permitido a supervalorização de ativos e a geração artificial de receitas no montante de centenas de milhões de reais. Segundo a PF, o Banco Digimais adotou práticas financeiras consideráveis temerárias, análogas às do banco extinto, o Banco Master. A PF também investiga operações financeiras supostamente ilegais realizadas em benefício da empresa controladora, além da possível falsificação e manipulação de informações inseridas em sistemas oficiais de registro do órgão regulador. O que é esse Banco Digimais, gente? Esse banco foi fundado em 1981 em Porto Alegre com o nome de Banco Renner. Inicialmente, ele atuou como financeira e ao longo da década de 80 expandiu suas operações para o crédito direto ao consumidor,
voltado ao financiamento de veículos. Em 91, ele passou a operar como banco múltiplo, que é uma forma de instituição financeira que ela é autorizada a oferecer vários tipos de serviços bancários dentro de uma mesma estrutura. Em 2009, o empresário e líder religioso, Bispo Edir Macedo, tornou-se acionista minoritário da instituição. Anos depois, em 2018, quase 10 anos após, o banco iniciou sua transformação digital e em 2020 ele foi reestruturado para atuar como banco digital, adotando o nome de DigiMais. Nessa mesma época, Macedo assumiu o controle integral da instituição ao adquirir a totalidade das ações. Atualmente, o DigiMais concentra sua atuação no mercado de crédito, com destaque para o financiamento de automóveis, além de oferecer produtos voltados ao varejo, como CDB e fundos de investimento distribuídos por terceiros. Nos últimos anos, o banco passou por mudanças relevantes em sua estrutura societária e de gestão. Em janeiro do ano passado, uma tentativa de venda do controle para o empresário Maurício Quadrado, do grupo Blue Bank, acabou não sendo concluída. Embora a operação tenha recebido o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o comprador desistiu do negócio, alegando deterioração das condições de mercado. Já em dezembro de 25, Aldemir Bendini assumiu a presidência executiva do DigiMais após homologação do Banco Central. E em abril desse ano, o BTG Pactual anunciou a assinatura de um acordo vinculante para adquirir o controle acionário do banco. O valor da operação não foi divulgado e a conclusão do negócio permanece condicionada à realização de um processo competitivo com a confirmação da proposta do BTG como vencedora e a obtenção das aprovações regulatórias necessárias, incluindo o Banco Central e o CAD, que precisam autorizar essa transação. Enquanto a negociação segue em andamento, o DigiMais enfrenta desafios financeiros e de governança. A agência de classificação de risco, Fitch, rebaixou a nota de crédito da instituição para CCC, um nível que indica elevado risco financeiro. Na prática, a agência avaliou que o banco tem pouca margem de segurança para enfrentar dificuldades e que, caso sua situação piore, existe uma possibilidade real de não conseguir honrar os seus compromissos financeiros. Olha, é assustador, tá? É assustador porque a gente está falando de mais um banco aí envolvido em fraudes, segundo a Polícia Federal, fraudes que afetam, né, cuja as informações afetam a real saúde financeira do banco. E isso leva investidores a um erro, induz a um erro muito grave, né? Porque eles olham lá os documentos, as consolidações bancárias, os documentos relativos às operações da instituição, o documento está tudo ok, e aí o investidor coloca dinheiro, e o investidor pode ser você, porque quando você aplica ali na poupança, você guarda o seu dinheiro no banco, você está fazendo um investimento. Porque o que é o dinheiro na poupança, por exemplo? O dinheiro na poupança é você deixar o seu dinheiro lá na conta para o banco pegar aquele dinheiro e emprestar ele. O banco vive de vender dinheiro. O banco faz isso, vende dinheiro. E vende caro. Porque você faz um empréstimo bancário, você paga 2, 3 vezes o valor daquele empréstimo. Então ele vende dinheiro e vende por muito. Então, mas o banco, para conseguir vender dinheiro, ele precisa pegar o dinheiro de alguém.
E como que ele pega o dinheiro de alguém? Ele te oferece uma poupança, um CDB, um título de capitalização e por aí vai. Ele tem vários produtos lá que ele coloca à sua disposição e é o modo que ele tem para conseguir um dinheiro com um terceiro e poder vender esse dinheiro na modalidade de crédito, né, para outras pessoas, por exemplo. A gente vai para o apoio cultural na Rádio Mix, na sequência a gente volta. Rádio Mix FM, apoio cultural. Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro. Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Retífica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores. Enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retífica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. ZYU 245 Rádio Mix Põe a hora do Brasil aí, 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h03. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Eu quero mandar um bom dia aqui para o doutor Ulisses Saúde, está desejando um bom dia para nós. Alex Martins também está aqui, Martins Material, Luiz Fernando, Aparecida Machado também. Olha, eu vinha falando aí sobre essa operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra vários investigados sob a suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional. Dentre esses alvos da investigação, o mais conhecido deles é o bispo Edir Macedo, que é o proprietário do Banco Digimais. O alerta que fica é o seguinte, tá? Diante dessa situação, está em apuração, mas a situação se parece muito com a ocorrência do Banco Master, do Daniel Vorcaro, né? Então, você precisa se precaver, tá? Se você tem dinheiro nesse banco, corre lá e tira, se ainda der tempo. Tira o seu dinheiro, tá? Porque banco, gente, é o tipo de instituição que tem um dos maiores regramentos de funcionamento, que tem o maior controle fiscalizatório, regulatório por parte das autoridades monetárias, e também tem uma das maiores proteções, inclusive jurídicas. E quando um banco está diante de uma situação dessa, de ser investigado, é porque a coisa está feia. O Banco Master, só para você ter ideia, quando começou a ter fumaça na situação do Banco Master, não demorou muito para o Banco Central determinar a liquidação dele. Logo, o Banco Central determinou a liquidação. E faz isso para poder preservar a economia, tá? Quero mandar um abraço aqui para Fernanda, desejando um bom dia para nós. O Ulisses está dizendo ali,
perguntando, lembra do Plano Collor? Lembro. Quer dizer, eu sei da história, né? Eu já era nascido, mas é claro que eu não acompanhei, mas eu sei da história do Collor. Então, essa situação aí é uma que envolve banco, né? Quando começa a levantar uma fumacinha, é porque o fogo já está queimando, e queimando sem acero, tá? Sem fazer acero. Então, se você tem dinheiro no Digimais, tira, porque desde que o Banco Master foi liquidado, várias pessoas já fizeram retirada do Banco Digimais, porque essa história do Digimais, ela tá desde fevereiro, tá? Não é novidade, não. Isso lá em fevereiro começaram a falar de que o Banco Digimais podia estar na mesma situação. Aí houve algumas reportagens dizendo que não era bem assim, porque o Digimais, ele na verdade, ele estava... o Digimais tinha algumas carteiras no Master, mas que o problema não era esse e tal. Houve ali uma... Eu não sei se foi uma passada de pano ou de fato uma justificativa dentro do que havia de informação naquele momento, mas houve essa tentativa de salvaguarda do Digimais. E agora, no dia de hoje, a Justiça Federal autoriza a deflagração dessa operação. E, além de ser um banco, né, além de ser uma operação contra um banco, é uma operação que envolve um nome muito poderoso no contexto da história do Brasil. A gente está falando de um banco cujo dono é o Edir Macedo. O Edir Macedo é o fundador de uma denominação religiosa, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem milhões de seguidores. Ele é o proprietário de uma das grandes redes de televisão do Brasil, que é a Rede Record. Ele é empresário de várias outras frentes empresariais. É dono de banco e é uma figura pública conhecida por todo o Brasil, né? Todo mundo já ouviu pelo menos falar de Edir Macedo. Então, alguém muito poderoso que entrou aí no olho desse furacão. O que vai acontecer, eu não sei. Eu não sei. Está em fase de investigação. Pode ser que daqui a pouco saia aí no inquérito. Ah, não, está tudo certo com o banco, nós levantamos tudo que era preciso aqui, está tudo tranquilo, o Edir Macedo está limpinho, está todo mundo limpinho, não tem problema nenhum. Como pode acontecer o contrário, tá? A busca e apreensão não ocorreu contra o Edir Macedo porque ele não mora no Brasil. E aí, para fazer uma busca e apreensão nessa circunstância, isso tem todo um acordo de colaboração judiciária entre os países. Aí tem que comunicar o Ministério da Justiça, que precisa comunicar o equivalente ao Ministério da Justiça lá do outro país, ter autorização de acordo com o sistema deles ali. Aí vai expedir um mandato de busca e apreensão para a polícia de lá cumprir. E aí a história para muito tempo, né? O Ulisses está dizendo ali, eu perdi as minhas economias quase todas com a desvalorização dessa nossa moeda. Essas instituições financeiras são terríveis. Só estou dando um exemplo. Não, e é verdade, Ulisses, é verdade. Agora, gente, eu estou trazendo essa matéria aqui no sentido de alerta. Qual é o alerta? Se você tem o dinheiro lá nesse banco, tirar. Mas você pode falar assim, graças a Deus eu não tenho dinheiro lá. Ok. Você tem investimento
de renda fixa, né? O que é investimento de renda fixa? O CDB, uma debênture, um LCA. Se você tiver investimentos de renda fixa, ainda que seja no outro banco, né? Por exemplo, estou dando um exemplo, vamos supor que você tem um investimento em renda fixa do Itaú. Vai atrás do seu gerente e pede para ele te dar, de preferência até imprimir ali para você o espelho a lâmina de investimento, para você saber onde exatamente o seu dinheiro está aplicado. Por quê? Porque fora a poupança, as outras modalidades de investimento em renda fixa, elas podem permitir que você vai lá, aporte seu dinheiro num banco, mas aquele banco, ele pode pegar aquele seu dinheiro e aplicar numa carteira de crédito de outra instituição. Ele pode fazer isso. Ele pode comprar ativos de uma outra instituição financeira e atrelar o rendimento desses ativos ao seu. Então, se você tem outro tipo de... Muito embora vou abrir um parênteses. Eu não acredito que um banco do porte do Itaú vá fazer ativos de renda fixa, vai ter ali opções de ativo em renda fixa atrelado a um banco tipo o Digimais, né? A gente está falando de um grande banco que estaria colocando dinheiro num banquinho. Então, assim, eu não acredito, não seria lógico, mas não é impossível. No Brasil, tudo pode acontecer. E, até porque a legislação também permite. Então, se você tem outras modalidades de aplicação em renda fixa, procura saber onde ela está atrelada. Porque se estiver atrelado lá no Digimais, aí você vai perguntar, se estiver atrelado lá e eles liquidaram, o que acontece comigo? Em tese, o banco onde você aplicou o dinheiro, ele que vai ser responsável. Porque se você aplica o seu dinheiro vamos supor que você pega ali o Banco Inter, fiz uma aplicação lá no Banco Inter, e o Banco Inter tenha comprado ou atrelado os ativos dele a ativos do Digimais, quem é que é responsável pelo seu dinheiro? É o Banco Inter. Então o banco ele tem que ter um saldo ali específico para ele cobrir eventuais prejuízos que possam ocorrer, né? Tem um índice para poder calcular isso, a gente chama índice de Basileia, faz esses cálculos aí da saúde financeira. No entanto, a depender da situação, né, vai que o Banco Central determina liquidação do Digimais, e aí você tem um outro banco que ele aplicou demais no Digimais, aplicou muito recurso lá. Como é que ele vai fazer para te pagar? Você está entendendo? Uma coisa puxa a outra. Então é bom verificar. A Ulisses está dizendo ali, por isso não me arrisco em aplicar dinheiro em outras modalidades. Ele prefere a poupança. Ulisses, hoje existem outras modalidades de aplicação também na renda fixa, que você tem uma segurança muito grande do seu dinheiro e um rendimento muito maior do que o da poupança e até mais seguro do que a própria poupança, tá? Uma das opções que hoje existem para quem quer fazer uma aplicação conservadora do seu dinheiro, hoje uma das melhores opções, tirando opções de CDB em alguns bancos, CDB, e aí vou abrir um outro parênteses aqui, CDB eu acho uma aplicação boa desde que você tenha liquidez diária.
Porque tem uns CDBs aí que você aplica, mas você tem que prender o seu dinheiro lá por 1 ano, 2 anos, 4 anos. Aí, sinceramente, não vejo vantagem nisso. Mas quando é um CDB que seja no mínimo 100% do CDI, o CDI é um índice utilizado para calcular o rendimento da poupança e desses rendimentos também de CDB. Por que a poupança não é mais interessante? Porque a poupança hoje ela paga 70% do CDI. E você tem bancos hoje que oferecem 100% do CDI. Tem bancos que até determinados valores estão pagando 120% do CDI. Tem bancos que pagam 105%, 110% do CDI. Então tem opções muito melhores, né? Mas se você, eu não gosto do CDB, ou no meu banco só tem CDB lá para poder prender o dinheiro por não sei quanto tempo, né? Se tiver opções que você não goste, hoje um dos lugares mais seguros e mais seguro do que a própria poupança para você aplicar e que rende mais do que a poupança, hoje é comprando títulos do Tesouro Direto. Investir dinheiro na dívida pública brasileira, né? Você vai comprar títulos da dívida, aí você vai falar, mas vou investir na dívida? É onde os ricaços aí colocam o dinheiro deles. Porque o Brasil é um país com a taxa de juros elevadíssima, economia não está legal. A pessoa que está com muita grana, investidor, quando ele olha para o cenário nacional, ele fala assim, para que eu vou abrir uma empresa num país cujos impostos são altíssimos, a carga tributária pesa demais, a legislação em cima do empregador, ela bate com força. Para que eu vou passar todo esse risco de montar um negócio, sendo que eu posso pegar um dinheiro, aplicar lá na dívida do governo e aquilo vai me render mais de 14% ao ano. Hoje, 14,25%, se eu não me engano, é o que está a Selic. Vê para mim aí, Davi, a Selic atual. Eu acho que é 14,25 ou 14,5, tá nessa casa aí. De qualquer maneira, mais de 14%. Você vai pegar um dinheiro, vai ter um rendimento de 14% ao ano. O que acontece? A pessoa que está lá com milhões de reais, aí ó, tá 14,25%. O Davi conferiu aqui para mim. 14,25%. Isso está rendendo ao mês 1,19%. É uma maravilha de investimento. Né? Você pega o dinheiro, deixa guardado. E por que ele é seguro? Né? Porque por mais que você pense assim, nossa, mas eu estou colocando dinheiro na dívida aqui, por que ele é seguro? Porque quando você aplica um dinheiro na poupança, o devedor desse dinheiro para você é o banco. O banco é uma instituição privada. E pode ser liquidado igual foi o Master, que é uma decretação de falência. Agora, quando você empresta ali para o governo, nessa modalidade de títulos, a sua segurança está no próprio governo. E o governo, se ele deixar de pagar os juros da dívida, ele quebra o país. Aí é o famoso calote, que se o Brasil vier a dar esse calote, o que acontece? O país quebra. Por que vai quebrar? Porque o nosso PIB, mais de 60% do PIB, é só para pagar os juros da dívida. E se não pagar esses juros da dívida, aí a gente não está falando aí de quem coloca 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais na dívida, não.
Nada. R$1 milhão lá é fichinha perto do que tem. A gente está falando de instituições, de fundos financeiros, que eles compram R$500 milhão, R$1 bilhão, R$2 bilhões. Eles aplicam esse vulto de recurso na dívida. E se der calote nessa gente, esse pessoal, no geral, são agentes externos. Eles são agentes externos, né? O que esse pessoal faz se tomar calote? Eles tiram o dinheiro na mesma hora e tiram tudo de uma vez. Se fizerem isso, a gente fechou aí, fechou 2025 com rombo de bilhões nas contas públicas. Com dinheiro emprestado está com rombo. Você imagina se eles tirarem todo o dinheiro. Aí não vai ter o dinheiro para fazer nada. Aí não vamos conseguir fazer mais nada, nem o básico, nem o que está ruim hoje. Né? Você vai falar, a saúde está ruim. Nem isso nem o ruim vai conseguir ter mais. Aí não é que você vai ter um serviço ruim. O fato é outro, não vai ter o serviço. Tá? Essas pessoas aí são os chamados os especuladores, né? Os agentes financeiros de grande vulto. Que eles pegam dinheiro e colocam ali, de certa forma, né? Eles são, alguns falam, né, que eles são especuladores. Está ali só para especular, ganhar o dinheiro. Quando tá bom, coloca. Quando não tá, tira. Outros chamam essas pessoas de investidores, né? E na minha opinião eles fazem as duas coisas. Porque eles de fato estão, sob a ótica deles, eles estão especulando, né? Porque eles estão pegando, eles têm dinheiro, estão pegando o dinheiro dele, colocando onde tá bom. A hora que ficar ruim, o dinheiro é deles, eles tiram. Então, estão olhando o interesse deles. Desse ponto, do ponto de vista deles, eles estão especulando. Agora, do ponto de vista para a necessidade do interesse público, eles são investidores, sim. Porque é com o dinheiro deles que a administração pública conduz as políticas públicas. Porque ai do Brasil se perde o dinheiro desse povo. Ai do Brasil se essa turma que aplica lá tira o recurso. Mas essas aplicações de tesouro, elas não têm só a turma dos bilhões. Ela também tem ali o cidadão comum que vai lá, aplica R$1.000, R$10.000, aplica 50 mil, aplica 100 mil e tem um rendimento seguro, um rendimento de mais de 1% ao mês. Hoje já tem aplicação do Tesouro com liquidez diária e 24 horas por dia, que até então você tinha lá algumas aplicações. Você tinha a aplicação do Tesouro Selic, por exemplo, que era assim, se você pedisse tinha que pedir o resgate no dia útil. Até 3 horas, ele caía, no segundo dia útil, o dinheiro cai. Se você pedir depois das 3, aí ele leva mais tempo. Aí eu acho que leva 3 dias úteis para poder cair. Então não é um dinheiro que você ia pegar ali de imediato, porque ele tem esse prazo. Mas agora lançaram uma outra modalidade que você resgata a qualquer momento, praticamente 24 horas por dia. Você só não consegue fazer resgate de meia-noite até 1 da manhã. Ou seja, você tem o seu dinheiro disponível 23 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês. Só de meia-noite a 1 que você não consegue, porque, né, deve ser o horário ali de fechamento, está mudando ali o calendário, né, de um dia para o outro, aquela coisa toda, por conta de alguma operação técnica deles. Mas, no geral, você tem o dinheiro ali a qualquer momento, né? Hoje, essa modalidade só está disponível para quem é cliente
do Banco do Brasil, mas a Secretaria Nacional do Tesouro já informou que em breve isso vai estar, essa modalidade estará disponível para os correntistas de qualquer banco. A gente segue para a Hora do Brasil. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. E hoje, 23 de junho, gente, sabe que data especificamente é hoje? Hoje completa 28 anos do falecimento do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Ele que morreu aos 36 anos, vítima de um câncer raro e muito agressivo. Morreu em 1998, no dia 23 de junho. E hoje completa 23 anos. Parece que foi ontem, né? Porque eu me lembro de quando o Brasil levou o choque com a questão da saúde do Leandro, quando numa coletiva de imprensa anunciaram que o cantor estava doente. Ele iniciou o seu tratamento, rapidamente foi para os Estados Unidos tratar com o médico que leva o nome do câncer que ele teve. Foi o médico que descobriu esse câncer e iniciou ali um tratamento, mas o câncer foi tão agressivo que da descoberta até o falecimento do Leandro foram apenas 63 dias. E ele chegou a buscar socorro até nos Estados Unidos, né? Foi para lá fazer um tratamento. Aí a gente, né, quem é dessa época aí, lembra quando ele retornou do tratamento dele e tem aquela imagem, né? Ele na varanda do apartamento, enrolado na bandeira do Brasil, já careca, né? A cabeça toda raspada, né? O câncer que ele teve é o tumor de Askin, né? Como eu falei, é um câncer raro e agressivo que se desenvolve na região do tórax, na parede torácica e nos pulmões, no chamado me fugiu o nome aqui agora, vou ver se eu acho aqui. Então essa espécie de tumor acometeu o Leandro e foi muito rápido, foi algo muito rápido, foi algo que assim, assustou o Brasil, né? Porque de repente vem e fala que está doente. Aí ele viajou para os Estados Unidos para é o mediastino, gente, é o mediastino. Eu falei mediasto, é mediastino, que é uma região central do tórax localizada exatamente entre os dois pulmões. É um espaço, tá? Que abriga órgãos e outras estruturas vitais do corpo. E ele já estava nesse espaço mediastino, ele já tinha um tumor do tamanho de uma laranja quando descobriram, né? E não conseguiu, né? Não conseguiram salvar o Leandro. Felizmente veio a falecer. Foi uma data que comoveu muito o Brasil. Leandro, que se estivesse vivo hoje, ele teria 64 anos de idade, né? Nos deixou muito cedo, um cantor muito carismático, né? Um cantor de alta qualidade, né? Estourou sucessos aí junto com o irmão dele, né? E que merece ser lembrado porque foi alguém que realmente marcou a história da música brasileira. A gente vai para o apoio cultural e na sequência eu tô de volta. Ai, nossa, eu vou nas costas.
Fora do Brasil. Notícias e comentários instantes. Precisando urgentemente marcar um Rádio Mix FM. Apoio Cultural. Coco do Gás e água mineral. Água diretamente de Minas Gerais. Seu revendedor Ultra Gás. Agora, com brindes. Ligou, ganhou. 3349-3334. 998-12-9893. Direção do Coco e do Papinho do Gás. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CECISA 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASIAP, sala 401. Chegou o Liquida Shopping Feiras com ofertas imperdíveis. Pisatec Extra 53 por 53 a partir de 18,90 um metro quadrado. E olha essa, régua madeirada 20 por 20, Monte Verde por apenas 28,90 um metro quadrado. Isso mesmo, só 28,90 um metro quadrado. E tem mais, telha PVC 2,42 por 88 na cor cerâmica a partir de 99,90. É economia de verdade para sua obra. Corre pro Shopping Feiras e aproveite. Shopping Feiras. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. Padaria e mercearia Divisa 1, pão quentinho toda hora. Bolos, biscoitos, refrigerantes em geral. Cervejas estupidamente gelada. Padaria e mercearia Divisa 1, Rua Cordeiro, número 95, Divisa 1. Telefones 999-496490, 3337-1783. Padaria e mercearia Divisa 1. Direção Vicente. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h34. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Fora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Marluz, também acho que é a cadeira. Marluz está aqui batendo um papo comigo ali pelo Instagram. Bom, vamos seguindo aqui. A gente tem mais duas notícias aqui na Hora do Brasil. O Terra Brasil Notícias traz a seguinte manchete: desaprovação do governo Lula bate novo recorde e o número impressiona. A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, revela que a maioria dos eleitores do Rio Grande do Sul desaprova o governo do presidente Lula em um cenário de avaliação predominantemente negativa no estado. Quais os resultados da pesquisa no Rio Grande do Sul? Levantamento indica que 57% dos entrevistados desaprovam o governo no estado. Já a aprovação aparece em 42%, enquanto 1% não soube ou não quis responder. Os números mostram uma diferença relevante entre avaliação positiva e negativa no estado, reforçando um ambiente de maior crítica à gestão federal entre os gaúchos neste momento. Como os eleitores avaliam o governo Lula no estado gaúcho?
Na análise quantitativa da gestão, a percepção negativa também se destaca entre os entrevistados. Para 46%, o governo é considerado ruim ou péssimo, enquanto 31% avaliam como bom ou ótimo. Além disso, 22% classificam a administração como regular, indicando uma parcela significativa do eleitorado ainda em posição intermediária sobre o desempenho do governo. Antes de detalhar os dados da pesquisa, é importante observar como os entrevistados distribuíram suas opiniões gerais sobre a administração federal no estado do Rio Grande do Sul. Ruim ou péssimo foram 46%. Ótimo ou bom, 31%. Regular, 22%. Não soube ou não respondeu, 1%. O que diz a metodologia da pesquisa Real Time Big Data? A pesquisa ouviu 1.600 pessoas no Rio Grande do Sul entre os dias 20 e 22 de junho, garantindo uma amostra recente do cenário político estadual. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança é de 95% e o levantamento foi realizado com recursos próprios e registrados no TSE sobre o protocolo BR 09044/2026. Os números revelam um cenário político no Rio Grande do Sul, cujos dados apontam uma desaprovação superior à aprovação, sugerindo desafios de imagem para o governo federal entre os eleitores gaúchos. Ainda assim, a presença de 42% de aprovação indica que há uma base relevante de apoio, mesmo em um ambiente de avaliação predominantemente negativa. Qual o impacto da avaliação, pelo governo? A combinação entre desaprovação elevada e avaliação negativa reforça a leitura de um ambiente político mais crítico no Rio Grande do Sul em relação ao governo federal. Esse tipo de recorte regional ajuda a entender como diferentes estados apresentam percepções distintas sobre a gestão, influenciadas por contextos econômicos e políticos locais. Mas, historicamente, o Rio Grande do Sul já vem há um grande tempo aí, vamos dizer assim, rompido com uma aprovação, com uma escolha majoritária, pelo PT. O Rio Grande do Sul, que foi governado pelo PT, se eu não me engano, ali no início, acho que foi no início ali da década dos anos 2000, acho que foi o Tasso Genro, parece que foi o Tasso Genro, que foi o governador. Eu acho que foi o último governador petista no estado gaúcho. E desde dessa última gestão, que eu creio que foi do Tasso Genro, não conseguiu mais se estabelecer na política local. Ainda tem representações no parlamento, mas veio perdendo espaço entre o eleitorado majoritário, para as demais disputas, Essa eleição a gente vai ver aí como é que fica, por exemplo, na questão da própria escolha dos representantes, de deputados federais, senadores, lembrando que essa eleição é uma eleição que haverá a escolha de 2 senadores, em cada estado. Então, para você ver, o Rio Grande do Sul hoje, no Senado, ele está representado pelo Hamilton Mourão, que é do Republicanos, o general Mourão, que foi vice-presidente da República na chapa com Bolsonaro.
ele é representado também pelo Luiz Carlos Renzi, que é do Progressistas, tá? E o único nome ali mais, assim, é um nome um pouco mais à esquerda, é o do Paulo Paim, que é do PT, mas ele é mais moderado um pouco. E o Paulo Paim, gente, ele tem uma longa trajetória como senador, tá? Pelo Rio Grande do Sul. Ele não está no primeiro mandato dele, não, tá? Ele tem uma longa trajetória aí. Ó, ele já esteve na atual legislatura dele, é de 2019 até 2026, mas ele começou no Senado lá em 2003, no primeiro mandato do Lula, e cumpriu até 2011, e aí ele foi reeleito, foi reeleito nas eleições de 2010, aí cumpriu de 2011 até 2019, foi reeleito pela terceira vez em 2018 e permaneceu no cargo até, quer dizer, está no cargo atualmente. Ele foi reeleito para o terceiro mandato em 2018, tomou posse em 2019 e hoje continua no cargo. Só que o Paulo Paim, ele já fez um discurso de despedida, ele não vai concorrer novamente às eleições. Ele tá, até então falou que ele está aposentando aí da vida pública, né? De qualquer maneira, ao Senado ele não concorre mais. Foi o que ele declarou, né? Eu não acredito que a coisa deva mudar, porque já foi feita até uma sessão de despedida para ele e tal. Então não acredito que ele deva voltar atrás. Então ele já fez essa declaração. E outros nomes têm se despontado lá, como por exemplo o deputado Marcel Van Hatten, que é do Novo, e hoje ele está cotadíssimo para ser um dos senadores eleitos lá pelo Rio Grande do Sul. Inclusive ele é pré-candidato. Tem o Biratã Sanderson, que é do PL, ele é deputado federal, também está muito cotado lá no Rio Grande do Sul. E o Luiz Carlos Renzi, do Progressistas, que é o atual senador do Rio Grande do Sul, esse ano, essa legislatura é a última dele. Então até então ele é pré-candidato à reeleição, né? Vamos ver como é que está a aprovação dele. Claro que ele está no mandato e isso, óbvio, que o favorece bastante, né? Mas você tem Germano Rigoto, que eu acho que até foi governador lá do Rio Grande do Sul, que é do PMDB e também pretende concorrer. Frederico Antunes, que é do Progressista, talvez também se lance junto, porque como são duas vagas, né? Mas, por exemplo, no PT, o Paulo Pimenta, que é ministro das Comunicações, foi deputado, ele parece que o nome dele também está na disputa. Ele pretende aí manter essa vaga do PT, que né, o PT está com essa vaga aí há 23 anos. Ele pretende manter essa vaga do PT. Mas ele encontra disputa de voto ali com o Eduardo Leite, que foi governador, renunciou ao mandato de governador para poder concorrer à presidência da República. Só que o partido dele, o PSD, não deu essa vaga para ele, deu a vaga para o Caiado. Então parece que não é nada certo, mas existe a possibilidade dele concorrer a essa vaga. Se ele for candidato, ele acaba disputando diretamente com o Paulo Pimenta e com o Luiz Carlos Renzi, né? E
disputa mais diretamente ainda com o Paulo Pimenta a Manuela Dávila, que é do PSOL, foi deputada pelo PCdoB, foi deputada federal pelo PCdoB, foi candidata a vice-presidente da República na chapa de 2018 junto com a Haddad, e a Manuela Dávila desde então não ocupou nenhum outro cargo, mas ela é um nome também muito conhecido lá no Rio Grande do Sul. Então pode ser que a Manuela Dávila, se ela confirmar a candidatura dela ao Senado, ela disputa voto de forma frontal com Paulo Pimenta, né? Disputa muito diretamente com ele. E de forma assim não tão intensa quanto a Manuela Dávila, essa vaga aí que hoje é do PT acaba entrando na disputa também com o Luiz Carlos Reis, atual senador, e com o Eduardo Leite. E aí, o porquê que eu falo isso? Hoje, as duas vagas do Senado lá no Rio Grande do Sul, você tem de um lado a vaga do Paulo Paim, que não será candidato, então essa vaga ela já existe. E tem a do Luiz Carlos, que é candidato, que possivelmente vai concorrer à reeleição, acredito eu, e que está no mandato. Então ele está sentado na cadeira e quer permanecer. Pela própria pesquisa da rejeição do governo, pelo crescimento que vem tendo no Rio Grande do Sul de um eleitorado tendente mais à direita, e pela popularidade nacional que o Marcel Van Hatten adquiriu, eu creio que a conjuntura o faz o grande preferido para ocupar uma dessas vagas. Eu creio que ele é o preferido para uma dessas vagas. E ele só disputa voto aqui com o Biratã Sanderson. Só disputa voto com ele. Tá? E aí, vamos considerar o seguinte, 57% ali nessa pesquisa de rejeição do governo, 57% foi o número que o Instituto chegou. Por quê? Ele está somando quem indicou como regular e os que indicaram como ruim ou péssimo. Se você pegar a votação, pegar esse percentual de pessoas, né, esse percentual, e dividir entre esses candidatos ao Senado aqui, acaba que a maioria do voto está ficando ali entre esses candidatos da direita, né, o Novo e o PL. Eu não sei bem, não conheço muito do trabalho do Biratã, não sei, né, sei quem é e tal, mas não sei como que é a projeção dele dentro do estado dele. O Marcel Van Hatten é um nome que a gente conhece mais, então eu vejo ele como um dos mais favoritos ali. E eu tenho as minhas dúvidas se o eleitorado do Rio Grande do Sul, com a saída do Paulo Pimenta, aliás, com a saída do Paulo Paim, eu tenho minhas dúvidas se eles votarão num outro nome ligado ali ao PT. Porque eles costumam mudar, o eleitorado lá muda. O eleitorado lá, quando eles elegem, eles costumam manter. Eu vou dar um exemplo para vocês aí, o Pedro Simon, que foi senador por vários anos, figura histórica da política brasileira, um dos mais velhos aí. Ele pega a época aí com Sarney e Ulisses Guimarães, Tancredo, e por aí vai, esse povo aí das antigas, né? E ele foi senador muitos anos, né? Depois que ele saiu lá do Senado, o eleitorado mudou o perfil, e vai mudando.
Então, assim, não sei, pode ser que o Paulo Paim leve um impacto muito grande, né? Mas vamos avaliar, vamos ver o que vai dar aí, essa questão toda. É sempre bom, nesse momento que as eleições vão se aproximando, a gente trazer para você as curiosidades, né? Trazer para você também aquilo que é tratado dentro do contexto nacional, né? Porque tudo isso influencia. Olha, são 11h51. Eu vou chamar o Davizinho aqui para se despedir. O Davi, que abriu o nosso programa hoje, vai também fazer a despedida. Chega mais, Davi. É isso, né, gente? Vai chegando no fim mais um show da manhã. E eu queria agradecer ao Freitas, queria agradecer aqui ao Wellington. Queria agradecer também ao querido ouvinte que está aí me escutando, que ligou aqui para a rádio, que está interagindo aqui em todas as plataformas possíveis. E é isso. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu, Davi. Davi, nosso estagiário de propaganda e publicidade. Deixa eu ver ali. O Ulisses está falando ali, gente, vote com consciência. É isso mesmo, Ulisses. Tem que ter consciência do seu voto, responsabilidade no seu voto. Olha, eu também agradeço ao amigo Freitas Ladeira por me permitir fazer parte do elenco da Rádio Mix. Agradeço a companhia do Davi aqui, me auxiliando. Quero agradecer de modo especial ao meu amigo ouvinte, você também que nos acompanha pelas redes sociais. A Marluz está dizendo ali, obrigada, Davi. O Ulisses, bom dia a todos, Deus abençoe, amém. E eu agradeço a todos vocês pela companhia de todas as manhãs aqui nas ondas da Rádio Mix. A gente sempre começa e termina o programa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Show da Manhã, eu sou o Wellington Pitts, a você o meu grande abraço, ótima terça-feira, estaremos juntos amanhã, a partir das 9 horas, aqui nas ondas da Rádio Mix. Muito obrigado pela sua companhia. Solta a vinheta, Davi. Fique com Deus. Ótima semana.